Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Nathan, sou estudante de História pela UERJ. E o vídeo de hoje é o primeiro vídeo de uma das séries de vídeos que eu quero fazer aqui no canal, que eu quero voltar com o canal com tudo a partir de agora. E sobre cursos de graduação, até para vocês se guiarem, eu vou chamar pessoas que fazem curso e a gente vai bater um papo, a gente vai conversar e vai tentar entender como é que funciona o curso, porque cada curso tem a sua dinâmica, cada curso tem a sua questão, né, de como você vai ter que lidar com ele. E como essa é a primeira série desse vídeo, eu vou falar sobre o curso de História, que é o meu curso. E aí assim, eu anotei aqui todas as coisas, dicas para vocês, porque assim, vou falar a minha experiência, o porquê que eu escolhi História, e desse vídeo você não vai sair daqui com dúvida. Eu não quero que você saia com dúvida, e eu quero te falar como é que é a minha experiência, não só a minha experiência, mas também a minha trajetória até a escolha final, tá bom? Já deixa o like, deixa o sininho aí para receber a notificação, ativa o sininho e assim, eu vou tentar ser o mais direto possível, eu não vou enrolar, então é isso. Vamos primeiro para a primeira parte. Assim, vale a pena fazer história? Essa é uma pergunta que muitos fazem. Inclusive, me fiz essa pergunta e eu fiz perguntas para pessoas que, quando eu estava no processo de vestibular, pessoas que faziam curso, eu cheguei a perguntar para muita gente, para algumas pessoas como é que funcionava o curso. E assim, sendo sincero, eu vou primeiro por parte, que é muita coisa. Por que eu escolhi História? Assim, eu, até eu escolher o curso de História, a minha primeira opção era odonto. Então, ou seja, não tem nada a ver com História. Então, assim, é outra face, é outro campo de estudo, sabe? E eu decidi fazer História porque eu já gostava de História no ensino médio. Mas, assim, detalhe, não vai para a faculdade com a cabeça que você vai saber de tudo, porque não vai, isso é um fato. Não vai para a faculdade com a cabeça de que você tem que entender todas as faces da história. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, porque a história é bem ampla, né? Tem gente que acha que história é só para dar aula, mas não, o campo da história ele é muito grande assim. Ou você pode trabalhar na pesquisa, ou você pode trabalhar na sala de aula como professor, e eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. E assim, até eu escolher o meu curso, demorou basicamente um ano, porque eu fiquei assim, gente, eu sempre quis dar aula, sabe? Eu pensei, né, se não fosse a odontologia, que é um campo bem distante, aí eu pensei, poxa, por que não ir para a história, sabe? Que é uma vocação. Para você ser professor, você tem que ter uma vocação. E aí, assim, para escolher a disciplina, aí que foi o problema, porque eu nunca gostei de matemática. Então, tudo que tem cálculo, sou contra, assim. Desculpe as pessoas que gostam de cálculos, mas eu não gosto. Então, assim, não só não gosto, mas também não me sinto inteligente, sabe? Pra fazer. Eu acho legal quem gosta, quem se interessa, não é o meu caso. Mas assim, eu sempre gostei de história e assim, foi inesperado. A partir do momento que eu falei, poxa, odonto, vamos deixar isso aqui para uma outra oportunidade. Na verdade, naquele momento eu desisti e eu fiquei assim, beleza, agora vamos procurar uma disciplina que eu goste e que foi um divisor de águas na minha vida, que foi a história. E eu conheci professores incríveis no ensino médio, no qual até hoje eu sinto um pouco de saudade, sabe? Porque
pelo modo de como eles abordavam os assuntos e os trabalhos que a gente tinha que fazer, enfim. É isso. Aquilo foi me chamando a atenção e também eu olho muito para as pessoas que cursam história. Eu vejo que é de uma inteligência enorme, sabe? E eu não estou falando isso só porque eu faço o curso, mas é porque é um curso muito abrangente, sabe? É um curso rico demais. Só você entrando para saber. O que se estuda no curso? É a segunda pergunta, que eu fiz uma série de perguntas aqui para ir respondendo ao longo do vídeo. Então, no curso de História, a gente tem História Antiga, História Medieval, História Moderna, História Contemporânea, História do Brasil, História da América, História da África e muito mais, sabe? E a gente, ao longo do curso, a gente vai aprendendo, né? A formação da história geral, sabe? E aí, ao longo da graduação, a gente olha para uma parte específica que nos interessa, sabe? No meu caso, a história do Brasil. Eu gosto muito de história do Brasil. Então, assim, o curso é bem amplo, justamente para a gente escolher aquilo que a gente vai trabalhar, sabe? O que a gente gosta mais? O bom do curso de História é isso. É que você vai, ao longo da sua graduação, você vai entendendo e vai percebendo o que você gosta e o que você não gosta. Então, assim, como eu falei que eu vou ser sincero, me desculpe os medievalistas, mas eu não gosto de história medieval, sabe? Já deixa aqui a minha insatisfação com história medieval. Não por conta, eu tive traumas, tá? Só para explicar, não é nada com a matéria. Eu acho difícil também, mas também eu não gosto. Não gostei da experiência que eu tive com alguns professores da área. E assim, é interessante a gente identificar o que nos desafia no curso, sabe? Porque assim, naturalmente a gente vai identificar coisas que a gente gosta quando a gente chega em um determinado assunto. E aí você vai ver autores, você vai começar a entender mais sobre como é que aconteceu, vai entender mais sobre o evento, sobre aquele período histórico, e aí você vai se identificar. Aí naturalmente em outra matéria você não vai gostar tanto, em outra área da história você vai falar assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou entendendo nada. E tá tudo bem, sabe? E é normal, isso é normal. E assim, eu vou, como eu prometi ser sincero, vou falar logo aquilo que eu acho interessante, né, na história. No meu caso, eu faço, mais pra frente eu vou falar um pouco sobre mercado de trabalho, mas já adiantando, eu faço a licenciatura e o bacharelado ao mesmo tempo. A UERJ tem essa possibilidade de fazer os dois, abrir ramificação e sair com 2 diplomas. Isso é excelente. Então, se você quiser fazer história, não deixe de fazer o vestibular da UERJ. E assim, eu acho incrível os dois, né? Tanto a área do bacharel, tanto a área da licenciatura. Eu acho incrível a forma que a gente tem de escolher para onde a gente quer ir, os caminhos que a gente vai percorrer. E eu estou falando isso porque muita gente acha que a história é só dar aula e não é sobre isso, sabe? Mas mais pra frente eu vou falar um pouco sobre o mercado de trabalho. Agora vamos focar no que se estuda no curso. Como eu já tinha dito, a grade é bem ampla, então assim, aquilo que você vai se identificar, aquilo que você vai querer estudar, você vai gostar bastante. Mas como eu também disse, vai ter algumas matérias que você vai falar, não é pra mim, não quero trabalhar com isso, não quero estudar isso. Naturalmente você vai ter que estudar, mas naturalmente você também pode optar por não seguir aquela área. E assim, o bom da história é que as matérias se tornam desafiadoras, ainda mais as matérias que a gente não gosta, sabe? Quando a gente começa a estudar e começa a entender
Ou quando você não entende também, você vai começar a se desafiar, no sentido de, cara, preciso trabalhar, preciso tirar nota boa, fazer trabalhos, preciso ir bem na disciplina, sabe? Uma das coisas que envolve a graduação é desafios. Então, assim, você vai se desafiar bastante, ainda mais em algumas matérias que você não tenha tanta afinidade. Uma das coisas que eu preciso falar é diferenciar a licenciatura e o bacharelado. Bom, a licenciatura é basicamente você se formar professor, educador, ir para a sala de aula, sabe? E o bacharelado é você trabalhar sendo pesquisador. Mas a licenciatura, ela não te limita só à sala de aula, porque você vai poder fazer um mestrado depois, um doutorado depois, vai conseguir ir para uma carreira acadêmica da mesma forma que se eu me formasse como bacharel. Beleza. Só que o bacharel, ele não pode dar aula, ele não tem a licença para dar aula. Então, como eu estou fazendo os dois ao mesmo tempo, para mim não há muito problema isso. Mas se eu fizesse só a licenciatura, eu poderia depois fazer um mestrado, um doutorado e trabalhar em uma sala de aula na universidade, dar aula na universidade. Isso não me limitaria, mas se tiver só bacharel, aí você fica um pouquinho restrito. E eu vou chegar lá onde eu quero chegar, que é falar um pouco sobre a diferença dos dois e um pouco sobre como a nossa profissão, infelizmente, é desvalorizada. Então, assim, é complicado a gente falar sobre educação, sobre pesquisa, sendo que muita gente tá nem aí, sabe? Muita gente acha que o que a gente faz não é digno de um salário bom. Infelizmente, tem muita gente com essa cabeça. E assim, e esse vídeo não é para desanimar não, é para a gente cair na real e identificar os pontos ruins, sabe, da nossa escolha. Não estou dizendo pontos ruins, precisamente. É nossa realidade, sabe? E infelizmente a gente vai ter que lidar com essas coisas, né? Com as incertezas, o quanto a academia é elitista também, né? E quantos concursos estão cada vez mais concorridos na nossa área. Então, assim, não é um vídeo para te desanimar, para te fazer desistir do curso. Se você tem a pretensão de se formar um educador de história, se você tem a pretensão de se tornar um pesquisador, cara, vai, dá o melhor de si. Você é um longo caminho, mas é um caminho promissor demais. Então, assim, não desista. Não estou falando para você assistir esse vídeo e desistir, mas eu estou te preparando para entender o que você vai passar, sabe? Então, assim, a gente sabe que a gente precisa ser valorizado, a nossa profissão precisa ser valorizada e a gente luta bastante para isso, sabe? Então, é isso. Esse é um pouquinho sobre o mercado de trabalho, onde a gente pode atuar. O bacharel, ele também pode trabalhar em museus, sabe? A gente pode trabalhar com história pública, a gente pode trabalhar com todas as áreas da história, né? Então, assim, não é caramba, fugiu a cabeça. Não é muito limitado também. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. Uma das coisas que eu estava falando sobre a grade curricular do curso, eu falei sobre as áreas da história, mas eu não foquei tanto no que na parte teórica, né, da história, porque a história também tem a parte teórica e a gente pode trabalhar com a teoria da história, com a historiografia também, que é uma área também riquíssima, sabe? Que a gente vai estudar autores incríveis, a gente vai estudar a metodologia da pesquisa histórica. Então, assim, a gente vai começar a entender como é que funciona a história na prática, o ofício do historiador.
Então, assim, é uma área também incrível, sabe? Que também dá um retorno muito bom, assim, para a nossa cabeça, para a gente começar a entender como é que funciona a dinâmica do nosso trabalho. E o que, que a gente precisa fazer, né, como historiador, o que, que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, o que é ético, o que é antiético, enfim, métodos também, porque a história tem método, a história é uma ciência humana. Então, assim, tem gente que fala, a história é opinião. Não é. História é uma ciência humana. Então, assim, respeito. Enfim, uma pergunta, né? Como eu falei sobre a questão da expectativa, né, e a realidade do mercado de trabalho, é importante a gente não olhar com um olhar de caramba, será que eu vou ser um historiador bom? Será que eu vou ser um professor bom? Será que eu vou ser um profissional bom? Cara, assim, se você passar no vestibular, já te garante que você é capaz de tanta coisa, porque o vestibular é tão difícil. Então, é complicado a gente julgar por esse mérito, entrar nesse mérito de quem vai ser bom ou um profissional ruim. Isso quem faz é a gente. Então, mas, quando a gente se depara com a realidade do nosso mercado de trabalho, a gente nota que a gente faz aquilo por amor. E exclusivamente por amor, sabe? Porque assim, se for esperar a nossa profissão ser valorizada para a gente começar a fazer, aí é uma questão de que não é legal, sabe? Até porque quando você vê que uma profissão está super em alta, a concorrência aumenta. Então, assim, a gente já tem concorrência suficiente, porque infelizmente quando abre um concurso, a gente olha para o número de vagas e a gente fica, meu Deus, por que só isso? Sabe? Por que só 3 vagas, 4 vagas? Estou falando de ampla concorrência, mas tem as cotas também, enfim, e que são poucas também. Então, assim, esse é o problema da nossa área. Eu não estou falando só da história, estou falando da educação em geral, sabe? Onde os professores não são valorizados. Os professores que são valorizados são aqueles que têm pós-doc ou parou no doutorado, mas a gente olha para um concurso e vê as provas de título e vê um monte de gente passando na frente, sabe? E caramba, tipo, você olha assim e fala, poxa, mas logo na minha vez, ou poxa, é a minha primeira oportunidade, aí eu já não consigo, enfim. Como eu já falei, não é um vídeo para te desanimar, mas para pegar na sua mão e falar assim, poxa, você quer ser um historiador, você não está sozinho, sabe? As mesmas preocupações que você está tendo agora, eu estou tendo também. Outros colegas de profissão também. Então, assim, cara, é legal a gente falar sobre a realidade para a gente não fantasiar um mundo que não existe, sabe? Um mundo que simplesmente a gente... É melhor a gente avisar e entender sobre como é que funcionam as coisas, sobre como funcionam as coisas, antes de entrar no negócio. E depois a gente vai só evoluindo, sabe? E vai levar a sério, sabe? Isso é um ponto que eu preciso destacar. Por quê? Porque ninguém entra em uma graduação pensando, né, é lógico que a gente pensa em carreira, mas também tem muita gente que não leva a sério. Então, assim, não leva a sério não só a faculdade, mas também o esforço que você precisou ter para estar ali. Eu estou falando de uma universidade pública, então, assim, que não é fácil entrar também. Mas vamos... deixa aí nos comentários o que você acha, se eu estou falando besteira, se você entende esse lado, sabe, da desvalorização da educação, enfim. Mas assim, vamos voltar para a faculdade, vamos voltar para o que interessa, né, no vídeo. Eu decidi falar um pouco sobre isso para a gente entender que é complicado mesmo. Mas assim,
voltando para a questão das disciplinas, um pouco da minha experiência, né? São duas coisas. No bacharel, a gente vai ter contato com várias matérias desafiadoras e que são legais. Por exemplo, paleografia. A paleografia é o estudo dos documentos, né, antigos. A gente vai aprender a ler aqueles documentos. A gente vai ter arquivística, que é você trabalhar em arquivo, como é que você lida com arquivo e vai destrinchar ali. E conhecer um arquivo e como é que funciona o processo de tratamento de um arquivo, de um documento, e como é que você também preserva o mesmo. E cara, é muito bom. E tem várias outras matérias também que agora não está me vindo na cabeça, mas que são essenciais para a nossa formação. Enquanto na licenciatura a gente também tem matérias muito ricas, sabe? Filosofia da educação, sociologia da educação, a gente vai aprender didática, a gente vai aprender educação inclusiva, sabe? Como a gente pode incluir um aluno com necessidade especial. Enfim, são muitas matérias, cara, que a gente olha e fala, caramba, riquíssimo, sabe? A gente precisa disso, a gente precisa dessa formação, a gente precisa disso para ser um ser humano melhor. E assim, a faculdade de História, resumindo, né, o que eu acho, o que eu penso sobre quem fala, vou fazer História, cara, a faculdade de História é uma faculdade incrível, rica demais, que você vai entrar e vai sair com outra cabeça. E eu tô falando isso porque é a realidade. A gente aprende tanta coisa, a gente aprende não só de base teórica, mas na prática também a gente vê muita coisa, a gente começa a passar por um período de autoconhecimento muito grande. E assim, a faculdade de História é uma faculdade de formação de ser humano. Simples assim. Resumindo, é uma faculdade linda, sabe? Com um grau de seriedade enorme. Então assim, cara, só vai. Se você quer fazer História, só vai. Mergulhe de cabeça. E entre nesse mundo doido, sabe? Eu tô falando que é um mundo doido porque realmente é muito louco a gente pegar um texto para ler e aí a gente vai ler autores incríveis. Na faculdade a gente também faz muito debate historiográfico em questão de avaliação, sabe? E a gente vai aprendendo com isso, sabe? O que é debate historiográfico, Nathan? Você está falando grego para mim. Sim, mas eu vou explicar. O debate historiográfico é pegar um autor com outro autor, fazer um paralelo entre eles, fazer um diálogo entre esses autores, entre as ideias desses autores, sabe? É basicamente isso. E a gente faz muito isso. E assim, um pouco sobre avaliações. Não vá para a faculdade pensando que você vai fazer prova aberta, fechada não, tá? Você vai fazer prova aberta e só vai viver de prova aberta, você vai viver de leitura, de escrita. Não vai pensando que você vai escrever 1, 2 laudas, vai preparando sua mente, porque você vai escrever bastante uma prova. Dependendo do professor, você não vai fazer só prova, você vai fazer seminário, você vai fazer trabalho escrito, você vai fazer apresentações orais. Isso é muito legal, cara, de verdade. Eu falo assim, que é difícil, mas é muito legal. E você vai aprender muito, cara, fazendo isso. Você vai aprender a largar a sua timidez. Se você é tímido, você vai entrar na faculdade hiper tímido e vai sair dali falante demais, até demais. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com aquele amigo que vai fazer História. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre outros cursos de graduação. Se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima.